Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 13ª aula. Pessoal, caderno 3, capítulo 1, página 2. Movimentos da arte. A gente está vendo aí uma obra, é um óleo sobre tela, de Benedetta Capamarinetti, feita entre 1923 e 1924. Hoje está na Galeria de Arte Moderna da cidade de Roma, na Itália. Chama-se Lancha em Alta Velocidade. Grande Benedetta Capa. Ela foi uma artista futurista italiana que teve retrospectivas aí no Walker Art Center, no Museu Solon Gurdjieff, né? E lá de Nova York. Enfim, sua obra se enquadra aí na segunda fase do futurismo italiano. Morreu com 79 anos, tá? Bom, e a gente vê claramente aí, né, o movimento na arte, né? Bom, esse capítulo traz questionamentos acerca do movimento em seus diversos significados e manifestações ao longo da história. A mudança do tempo, dos estilos, da representação, de ideias e de finalidades é o que define os movimentos artísticos. Ao mesmo tempo, veremos que desde épocas mais distantes, artistas encontram formas de traduzir em uma imagem estática a ideia de que algo está em movimento, como um animal que cai. O futurismo foi um movimento artístico que via a manifestação da beleza da civilização na velocidade. Já a chamada arte cinética levou o movimento para obras de arte por meio de móveis ou aparelhos inventados, adaptados. A tecnologia do vídeo, aplicada ao campo artístico, ampliou ainda mais o conceito de movimentação, indo além de uma imagem em uma tela e modificando as estruturas de toda a expressão criativa. Foco no tema. Movimentos artísticos agora, arte rupestre, arte paleocristã e arte medieval. Tá? Vamos para a arte rupestre. Bom, a arte, como conhecemos, é comum a várias civilizações, mas nem todos os povos, como vimos na discussão sobre arte e artefato indígenas, compartilham o mesmo entendimento sobre o termo. Então, é muito difícil precisar a mensagem exata que as pessoas que fizeram registros nas paredes das cavernas queriam comunicar em seu tempo. Nas artes rupestres, podemos ver figuras como animais, pessoas, objetos e danças. Assim, é possível pensar que o ser humano, desde pelo menos o período paleolítico, tenta dar forma visível ao universo ao seu redor. Lembrando que o período paleolítico é um período que se estende aí desde a origem do ser humano até 10 mil anos antes de Cristo, tá? Conhecido também como Idade da Pedra. Então esse período é marcado aí pelo deslocamento dos seres humanos pelos territórios e pela produção de artefatos em pedra lascada, né? Armas, né? Ossos e também madeira. Bom, em uma caverna, na ilha de Sulawesi, na Indonésia, estão os registros rupestres mais antigos encontrados até hoje. Uma pintura de cerca de 44 mil anos mostra pessoas possivelmente tentando capturar um búfalo com cordas. Há também vários registros do contorno de mãos nas paredes. As adaptações são de tempos distintos, sendo que as mais antigas têm pelo menos 39.900 anos e as mais recentes 27.200 anos. Ou seja, as pessoas que viveram ou frequentaram
aquele local, fizeram isso por cerca de 13 mil anos. Em 1940, em Montignac, na França, 4 adolescentes que exploravam a região descobriram uma caverna com pinturas rupestres impressionantes. Eles buscavam por vestígios de uma suposta mansão. E quando um deles deslizou em um pequeno poço, viu a cena de um homem confrontando um bisão. Pintada com grande detalhamento, logo depois foram contar a descoberta ao seu professor na escola e assim a caverna de Lascaux foi descoberta. Em seu entorno há um vale chamado Vézery, com 150 assentamentos pré-históricos e outras cavernas com pinturas. Mas Lascaux se destaca. A caverna tem diversas galerias e somente a parte principal tem cerca de 20 metros de largura e 5 metros de altura. Foram contabilizados em torno de 2.000 imagens, sendo aproximadamente 600 pinturas e desenhos e cerca de 1.400 gravuras. São animais, seres humanos e símbolos. Os animais, especialmente os touros, têm grandes dimensões, algumas chegando a 5 metros de comprimento. Apresentam aplicação de perspectiva, o que gera verossimilhança às imagens. A gente vê aí, o registro de mãos em Sulawesi, na Indonésia. Estima-se aí que seja uma das pinturas mais antigas do mundo, feita há aproximadamente 39 mil anos. E aí a gente vê cavalos e bisão da caverna de Lascaux, na França, em foto de 2017. Estima-se que as pinturas sejam do período paleolítico, aproximadamente 17 mil anos antes de Cristo. E aí dá para ver, o arqueólogo Henri Breuil, que observa o painel de Lascaux em Montignac, na França, com sua equipe em 1948. 2 dos adolescentes do grupo responsável pela descoberta da caverna acompanham ali a expedição. Conexões. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, no estado brasileiro, é o maior sítio arqueológico do Brasil. Nessa região, os registros datam de 10 mil anos antes de Cristo a 2.000 anos antes de Cristo, do período paleolítico. Lá, a Fundação Museu do Homem Americano, que é o Fundan, atua na preservação do local e na realização de diversas pesquisas científicas. Uma dessas pesquisas é na área de paleoparasitologia, ciência que investiga o registro genético, DNA, de patógenos por meio de fósseis, com o objetivo de estudar as doenças e as relações culturais desde a pré-história até os dias de hoje. Lembrando que sítio arqueológico é um local em que se encontram vestígios de vida e atividade cultural do passado. Aí a gente vê uma vista parcial do Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Arte paleocristã agora. Na Europa, durante o fim da queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo, o estilo paleocristão se desenvolveu em catacumbas entre os séculos I e IV, que vai de o ano 1 até o ano de 400. Pinturas, esculturas e mosaicos eram feitos especialmente nas criptas funerárias. Dentre as esculturas, os relevos eram preponderantes. No início, o cristianismo sofreu perseguições e, por consequência, suas representações imagéticas também. Com a concessão da liberdade de culto ao cristianismo e, posteriormente, com a oficialização da religião no Império Romano, surgiram as primeiras construções associadas a essa religião. Dentre elas está a antiga Basílica de São Pedro, em Roma,
criada pelo imperador Constantino, isso no século IV. A construção permaneceu até os séculos XVI, até 1600, e hoje o local é espaço da nova basílica de mesmo nome, que carrega raras ruínas da primeira construção. A antiga construção tinha forte inspiração no estilo românico clássico. As figuras eram mais estilizadas, com pretensões simbólicas. Aí a gente vê uma imagem, um mosaico, né? Um detalhe do mosaico, ele é bem maior. Em Consigna della Legge, que é o fim do século IV, ali no fim do século IV, fica no mausoléu de Santa Constanza, em Roma, na Itália. Essa obra chama Cristo Imberbe. Imberbe é ausência de barba ou pessoa jovem, né? É um Cristo jovem aí, tá? Agora, a arte medieval. A chamada Idade Média é o período compreendido entre a divisão do Império Romano, isso no século IV depois de Cristo, 400 anos, até o Renascimento, que em torno aí do século XV até 1500. Então vai do século IV a 1500. Então são cerca de 1000 anos que compreendem diversas formas de expressão artística com o estilo bizantino entre os séculos IV e séculos VI, tá? De 1301 até 600. A arte românica, a partir do século XI, 1100, o estilo gótico, em meados do século XII, tudo medieval, tá? 1200, entre outras formas de expressão que variam com o tempo e com as localidades. O avanço do poder da Igreja Católica passa aos poucos a centralizar a produção da arte. Um tipo de pintura que surge nesse período são as iluminuras, que trata-se de ilustrações que decoravam os livros, na época feitos à mão, com especial detalhamento nas primeiras letras das páginas, as chamadas letras capitulares. Como a gente pode ver aí, uma folha de um manuscrito com o C inicial aí, de um antifonário, feito em têmpera, tinta têmpera, né, que é uma tinta, é um tipo de tinta em folha de metal, em pergaminho, um tipo de papel, tá? No final do século XV, de 50 por 37 centímetros, hoje está lá no Museu dos Estados Unidos, tá? Uma espécie de música, uma música, um canto-chão que eles falavam, né? Antifonário, tipo um canto-chão, um canto dos monges. Tá? Bom, representando o movimento. Então, uma das questões apontadas pelas observações dos desenhos nas galerias das cavernas de Las Calques e a sensação de que muitos bois e cavalos representados parecem estar em movimento. Então, o cavalo na imagem abaixo é um dos animais de grande porte, mais completos e detalhados na caverna de Las Calques, na França. Ele tem suas pernas estendidas e o corpo inclinado para frente, com as patas de trás um pouco acima das da frente, como na finalização de um salto. A sensação de movimento dentro do estudo da forma é obtida por meio da exploração do eixo diagonal no espaço da composição. Em Las Calques, os artistas utilizaram esse efeito além da própria forma das paredes da caverna. Até que surgisse o cinema, no início do século XX, que é do ano 2000, a representação do movimento nas artes visual foi abordada de formas distintas ao longo da história da arte e de suas linguagens, seus tipos de arte, né? Ao contrário do equilíbrio e da simetria renascentista, né, os artistas do período barroco
entre o século aí 16 até o século 18, de 1501 até 1800, buscavam gerar emoção e dramaticidade para as imagens, buscando movimento. Utilizavam linhas diagonais que direcionavam os elementos, especialmente a luz e a sombra das composições. Aí a gente pode ver um cavalo vermelho e preto, né, na caverna de Las Cauques, na França. Estima-se que foi produzido aí no período paleolítico, em aproximadamente 17 mil anos antes de Cristo. Dá para perceber um perfeito movimento. E aqui o chamado de São Mateus, o nome desse quadro aí, de Caravaggio, feito aí provavelmente entre 1599 a 1600. É um óleo sobre tela de 3,5 metros, mais ou menos, quadrados. Hoje está lá na igreja de São Luís dos Franceses, na Itália. Lembrando que Caravaggio tem esse nome, mas é um apelido, tá? O nome dele é Michelangelo Merisi, mas não é o famoso Michelangelo, não, tá? Ele tem o mesmo nome, Michelangelo Merisi, mas ele é conhecido como Caravaggio por causa do nascimento dele. Ele nasceu na cidade de Caravaggio, tá? A família dele é de lá também, que é uma cidadezinha ali da italiana, né? E ele foi um dos mais notados pintores italianos. Atualmente em Roma, Nápoles, Malta e Sicília, entre 1593 e 1610, ele foi magnífico nesse espaço aí. E ele exerceu uma influência muito importante no estilo barroco. Ele foi um grande representante desse estilo. E como eu disse, né, Caravaggio é o nome da cidade natal dele, e foi escolhido para ser o seu nome artístico, vamos dizer assim. Ele faleceu muito jovem, com 38 anos, né? A morte dele foi por causa ele teve uma briga e ele se feriu nessa briga de espadas, e esse ferimento causou uma infecção e ele acabou morrendo com 38 anos. Grande Caravaggio. Bom, o futurismo e a velocidade. O movimento artístico futurista, ele surgiu na Itália em 1909, criado pelo poeta Filippo Tommaso Marinetti, e dele fizeram parte artistas de diversas naturezas, como os italianos Carlo Carrà, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, e os russos como Igor Severiani e Natalia Goncharova, e o português também Almada Negreiros, juntamente com o belga Jules Smazigal. No manifesto que dá nome ao movimento, né, o futurismo, os artistas desse movimento no início do século XX, tá, 1910, 1920, declaravam: nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Então eles estavam impressionados com os automóveis, os aviões, a velocidade das ruas nas aldeias em expansão, as indústrias, as multidões, né? Então, para transportar a ideia de movimento para as telas, muitos pintores se inspiraram na arte do cubismo e do neo-impressionismo. Queriam expressar o dinamismo, a força e a energia da vida moderna. A gente vê claramente aí nessa imagem a influência dos dois, né? Do impressionismo e do cubismo, né? Tanto no uso das cores como no geometrismo. Aí chama Avião sobre Trem, de Natalia Goncharova, né? Em 1913, é um óleo sobre tela. Hoje está no Museu de Belas Artes de Tatarstan, na Rússia. Grande Natalia Goncharova. O nome dele é Natalia Sergeyevna Goncharova. E foi uma proeminente pintora. Ela foi cenógrafa também, figurinista, ilustradora, desenhista, designer de moda e também escritora, tá?
russa, né? Maravilhosa. Morreu com 81 anos aí. Tá? Bom, continuando, a arte cinética e tecnologias contemporâneas, quer dizer, dos dias de hoje. Então, a arte cinética possui o movimento como parte central da obra, mas não se trata de uma representação do movimento, como vimos anteriormente. Então, o movimento presente ou aparente é a própria obra. Então, essa tendência artística teve início a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, entre os anos aí de 1913 e 1920, e está presente até os dias contemporâneos. Iniciou-se com pesquisas sobre o movimento mecânico, feitas por artistas russos como Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko e Naum Gabo. Tá? Então, o primeiro a executar uma obra desse tipo foi Naum Gabo, que fez um projeto chamado Construção Cinética, em 1920. No entanto, a obra não teve êxito por apresentar problemas com o motor. O artista fez outros projetos, mas não obteve muito sucesso. Posteriormente, Laszlo Moholy-Nagy produziu a obra Máquina de Luz, ou Modulador, Luz/Espaço. Para o artista, a tecnologia e a arte tinham o potencial de trabalhar em conjunto para a melhoria da humanidade. Alexander Calder é outro exemplo de artista bem-sucedido nas obras em movimento, tornando-se um dos principais representantes da arte cinética. Ele utilizava o próprio ar para construir móveis, cujo movimento não precisava de motores ou outras fontes de energia. A base de suas peças eram chapas de metal suspensas em varetas e articuladas, pintadas geralmente com cores primárias e contrastantes. São peças capazes de se movimentar em diversas direções e podem estar em galerias ou espaços públicos. Tá? A gente vê um objeto cinético de Abram Palatnik. Em 1964 foi feito esse objeto, essa é tipo uma escultura móvel, né? Usado tinta industrial, madeira, fórmica, metal, e tinha um motorzinho que ficava rodando essa obra. Lembrando que o Abram Palatnik nasceu na cidade de Natal, tá? Na capital do Rio Grande do Norte, portanto ele é brasileiro, morreu no Rio de Janeiro, com 92 anos, foi um artista plástico, pioneiro na arte cinética no Brasil. E suas obras contêm instalações elétricas, inclusive, que criam movimentos e jogos de luzes. Tá? É bem legal. Ele morreu vítima de Covid-19, infelizmente, aí, agora em 2020. Bom, a gente pode ver aí uma obra chamada Dobradura com Disco Vermelho, de Alexander Calder, feita em 1973, com aço e tinta, né? Tem 8 metros aí de altura. Atualmente está em Stuttgart, na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Essa foto é de 2016. Grande Alexander Calder, que foi um escultor e pintor dos Estados Unidos, famoso por seus móveis, né, como você pôde ver. Foi famoso também por esculturas de grande porte. Ele produziu numerosas figuras de arame, nomeadamente para circos em miniatura. Tá? Ele morreu aí com 78 anos, vítima de um ataque cardíaco. Bom, tipos de movimentos nas obras de arte cinética. Então a palavra movimento tem origem do idioma grego kinesis, kinetikos. Se refere ao que é móvel. No decorrer do tempo, há vários tipos de movimentação que se apresentam na arte cinética. Algumas obras, como as de Calder, se movimentam de fato, outras simulam o movimento. As obras que criam uma aparência
de movimento utilizam variadas combinações de formas e cores. As distorções e perspectivas sinuosas criam efeitos visuais para o observador. É assim na op art, ou também chamada de optical art. Um movimento artístico que se iniciou em meados da década de 60. Suas pesquisas, no entanto, são feitas durante décadas por artistas em todo o mundo. O pintor húngaro Victor Vasarely começou a estudar os efeitos visuais das formas já na década de 1930. A pintura Zebra, por exemplo, de 1937, é precursora no estudo das linhas e do dinamismo criado por sua combinação de formas. Assim, sua obra, mesmo sendo feita antes da concepção da op art, enquanto movimento, é incluída nele por ser constituída daquilo que seriam os seus fundamentos. Como a gente pode ver aí, a obra Zebra, de Victor Vasarely, tá? Feita em 1937, é um grafite e tinta sobre madeira, 63 centímetros aí, por 51. Hoje está na Fundação Michele Vasarely, né? O grande Victor Vasarely, que foi, além de pintor, ele foi escultor também, húngaro, né? Ele é da Hungria, só que ele é radicado na França. Ele é considerado o pai, né, da op art. Ele morreu de câncer com 90 anos de idade. Bom, há outros trabalhos cinéticos cujos efeitos são produzidos quando o espectador se movimenta diante do trabalho. Era assim que o artista venezuelano Jesus Rafael Soto pretendia criar ilusões ópticas. Então ele combinava estruturas de materiais simples, como nylon e arames, em cores de densidades diversificadas. Então, a partir da combinação entre forma e fundo, somada ao movimento do olhar do público que caminha diante da obra, ocorre ali uma transformação da forma observada. Em algumas dessas obras, a pessoa pode entrar nelas e observar os efeitos por dentro. Outro tipo de arte cinética consiste em obras que produzem efeitos de movimento e transformações a partir da luz. O brasileiro Abraham Palatnik, como a gente viu, foi um artista que produziu diversos tipos de obras que traziam essas características. Uma de suas primeiras experiências envolvia luzes e um pequeno motor. Chamava-se aparelho cinecromático e foi feito em 1955. O movimento das luzes, bem como seus reflexos, gerava formas que criavam diversas pinturas abstratas com o passar do tempo. As obras que são manipuláveis também são consideradas obras cinéticas. A artista brasileira Lígia Clark produziu entre os anos de 1960 e 64 uma série de trabalhos tridimensionais dessa natureza. A série tinha o nome de Bichos. Eram objetos de metal com dobradiças que permitiam que a pessoa movimentasse as formas e assim as transformasse. Primeiro a gente vai ver aí a esfera negra em Roja, de Jesus Rafael Soto, feito em 2000, com metal, nylon e pinturas, né? Tem 3 metros por 2,10. Hoje fica no acervo do Instituto Itaú Cultural em São Paulo. Muito interessante, né? E agora a gente vê o aparelho cinecromático 2SE-18 de Abraham Palatnik, feito em 1955, madeira, metal, tecido sintético, lâmpada e motor. 80 por 60 e 19 centímetros. Diferente, né? Muito legal. Então, lembrando que o Rafael Soto, né? Jesus Rafael Soto, ele era venezuelano, tá? Um artista plástico muito bem conceituado na Venezuela, tá? Morreu aí com 81 anos, né? Mas ele é muito querido e muito conceituado lá na Venezuela. Tem várias homenagens a ele lá. Bom,
Lygia Clark, Abram Palatnik e uma série de artistas importantes para a arte brasileira fizeram parte do grupo Frente, como Lígia Pape, Hélio Oiticica, Franz Weismann, Aloysio Carvão e o poeta Ferreira Goulart. O professor, pintor, desenhista e gravador Ivan Serpa foi o fundador do grupo no ano de 1954, no Rio de Janeiro. Muitos artistas do grupo tinham influência ou participavam das correntes do concretismo, movimento estético muito presente na arte moderna brasileira. Então, o concretismo era uma arte muito racional, matemática, com formas geométricas e abstratas. Foi do grupo Frente que se originou o movimento neoconcreto, que se torna forte na cena artística brasileira. O geometrismo e a força das cores e formas permanece, mas os artistas buscavam a subjetividade, a humanização da arte. Dessa reflexão, várias obras interativas, como Os Bichos, de Clark, e Os Espaços Penetráveis, de Hélio Oiticica, passaram a ser concebidas. A gente pode ver aí a obra Tropicália, PN2 PN3, de Hélio Oiticica, feita em 1967, que colocou ali plantas, areia, pedras, araras, aparelhos de televisão, tecido e madeira. Tá? É um projeto, tipo uma instalação de Hélio Oiticica. Isso aí foi no Rio de Janeiro, na capital Rio de Janeiro, né? O Hélio Oiticica, ele nasceu no Rio de Janeiro, morreu lá também, foi um pintor, escultor, artista plástico e performático, tá? Tinha aspirações anarquistas, é considerado um dos maiores artistas da história da arte brasileira, tá? O movimento Tropicália musical da MPB foi inspirado nessa obra dele, né, que ele fez, chamado Tropicália. Tá? Ele era abertamente gay, né, sendo uma das suas obras, o New York Cases, foi inspirada nesse fato, né? Morreu com 42 anos de acidente vascular cerebral, um AVC. Tá? Grande Hélio Oiticica. Bom, agora o vídeo na arte, né? Então, em 1963, várias empresas começaram a comercializar formatos diversos de câmeras que utilizavam fitas de vídeo para registrar informações audiovisuais, né? Então, a partir da década de 70, o desenvolvimento da tecnologia VHS, né, que é Video Home System, um prático sistema de gravação em fitas, passa a se tornar predominante. Usei muito VHS. A documentação dos movimentos cotidianos das famílias de classe média, já praticada com a fotografia, era o alvo inicial dessa indústria. Ao mesmo tempo, desde os primeiros momentos, o vídeo se tornou uma opção de trabalho para os artistas, facilitado pela popularização da tecnologia de portáteis, produção de efeitos e visualidade. São aquelas câmeras portáteis, né? No contexto da popularidade do vídeo, já havia uma predominância no cinema, na produção audiovisual, especialmente a indústria de massa, encabeçada pelos estúdios de Hollywood. Assim, muitos artistas que praticaram a videoarte produziram obras que faziam uma oposição crítica a um gênero cinematográfico. Enquanto o cinema tem como base fórmulas prontas, gêneros definidos e temas narrativos, o vídeo colocou-se como espaço multimídia de experimentação artística e como expressão da subjetividade. Por essas características, o vídeo foi muito utilizado na arte feita por mulheres, cuja expressividade cresceu junto com a mídia. Na obra Tecnologia/Transformação, Mulher Maravilha, feita entre 1978 e 1979, a artista estadunidense dos Estados Unidos, Dara Birnbaum, editou trechos da série da super-heroína para fazer um comentário humorado que abordava a relação entre as mulheres reais e a imagem de uma super-heroína. Ao mesmo tempo, a repetição constante de pequenas cenas pode ser vista como uma crítica ao cinema de modo geral. A gente vê aí a cena do filme, né? Tem 5 minutinhos só.
Hoje está no Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos. Tá? Lembrando que a Dara Birnbaum é uma artista americana de vídeos e instalações. Tá? Ela entrou no campo nascente da videoarte em meados da década de 70, desafiando os preconceitos do gênero, tá? Do período, e a presença cada vez maior da televisão no lar americano. Tá? E ela está atualmente com 76 anos. Isso nós estamos em 2022, né? Bom, outra diferenciação entre os vídeos e o cinema pode ser percebida em relação ao público. Enquanto o cinema pode ser exibido para multidões, o vídeo, em termos analógicos, vamos dizer assim, restringia sua exibição a pequenas telas. Uma pessoa que assiste a um filme geralmente verá a obra do início ao fim. No caso de um vídeo, muitos dos espectadores apenas transitam pela obra, contemplando um pequeno trecho, sendo geralmente exibido em galerias de arte. Os sistemas de distribuição e de cópias diferem entre si. Os vídeos circulam em pequenos locais, podendo ser feitos de maneira única ou com poucas cópias. De olho. Muitos artistas conceituais utilizaram o vídeo como ferramenta para suas obras, correto? Então, o movimento que surge nas primeiras décadas do século XX estabeleceu-se como uma forma de fazer arte que ocorre até os dias de hoje. O vídeo pode ressignificar a forte relação entre imagem e texto que existe nesse movimento da arte, permitindo constituir múltiplas camadas de informação que compõem a obra, ampliando as possibilidades de leitura sobre a tela. Em 1976, o jovem artista Chris Burden, ele comprou, por um preço bem menor que o de hoje, 30 segundos de comercial de TV em 3 canais de Los Angeles e em um de Nova York. Seu vídeo seria exibido nas emissoras durante o horário nobre, denominado Chris Burden Promo. O nome do artista, em letras amarelas, era exibido surgindo em fundo azul, formando uma sequência com o nome dos renomados artistas Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vicente Van Gogh e Pablo Picasso. A atualidade da obra está presente na estratégia de divulgação do artista por meio da publicidade e do alcance que a televisão obteve ao longo dos anos. Hoje é possível assistir a esse comercial em plataformas que distribuem vídeos pelas redes de internet. Agora, técnicas da videoarte. Ao longo do tempo, algumas estratégias e técnicas têm sido bastante exploradas pelos artistas do audiovisual. Algumas delas são montagem ou edição. Então, há uma organização das imagens e sons que resultaram em um produto audiovisual. Seu procedimento compreende todos os ajustes, melhorias, adaptações e efeitos adicionados até chegar à obra final. Close-up. Close-up é aquela filmagem feita em enquadramento mais fechado, close, né? Centralizando em um objeto, não obtendo uma imagem mais ampla. E tem o looping, que é a repetição contínua de uma cena ou vídeo, geralmente de curta duração. Agora, uma linguagem múltipla. A inserção do vídeo na arte deu origem a uma forma de comunicação que dialoga com diversos outros códigos, como o cinema, o teatro, a televisão, a literatura, as formas de transmissão como o rádio ou a internet, a computação gráfica e a publicidade. Em seu contexto artístico, articula-se, formando sentidos que se expressam de forma híbrida. Enquanto obra de arte, o vídeo pode ser simplesmente exibido em uma tela ou ser parte de uma obra, em tela ou em projeção. Esculturas, instalações e ambientes são uma forma muito recorrente de videoarte. As transformações da linguagem analógica para o meio digital, que ocorreu mais fortemente no século XXI, que é no nosso século, aumentou por outra via a possibilidade de manipulação de imagens. Esse recurso amplia o potencial uso criativo da tecnologia. No entanto, se usado em imagens reais, abre espaço para a manipulação de narrativas e da realidade.
Aí nós temos aí não, por hoje é só mesmo, pessoal. Só isso. Tá bom. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Valeu!